Correção das páginas 28 a 35 da apostila de matemática. Medidas, pesquisa, gráficos e tabelas. Qual é o tamanho? Qual é o tamanho? Reúna-se com o colega, destaque do material de apoio 1 metro de papel e monte-o colando as pontas como você já fez no início do ano. Você já sabe que esta fita de papel tem 100 centímetros e que essa medida é igual a 1 metro, não é? Observe quantos tipos de traços há no metro de papel que você montou. Tem o traço maior, o médio e o menor, ok? Diga aí, você sabe o que representa cada tracinho desses? Converse com seu colega e depois ligue cada tipo de traço à frase correta. Traço maior. Os traços que dividem 1 metro em 100 partes iguais, que divide 1 metro em centímetros. Traço médio. Os traços que dividem cada centímetro em 2 partes iguais, ou seja, dividem o centímetro em 5 milímetros, né? Traço menor. Os traços que dividem 1 metro em 1000 partes iguais são chamados milímetros. Quantos milímetros há do 1 ao 2 e do 2 ao 3? 10 milímetros. E do 0 ao 10 ou do 10 ao 20? Tem 100 milímetros. Porque de 1 centímetro para o outro tem 10. 10 vezes 10, 100. Tá bom? Quantos milímetros há do 0 ao 100? Tem 1000 milímetros. 100 vezes 10, 1000. 1000 milímetros. Quantos metros correspondem a 1000 milímetros? 1 metro. 1000 milímetros, 1 metro. Quantos metros equivalem a 5.000 milímetros? 5 metros. Lápis na mão. Observe o seu metro de papel e responda as questões a seguir. Para formar um metro, podemos usar várias partes com 20 centímetros cada uma. Quantas dessas partes seriam usadas? 5 partes. Usando essas partes de 20 centímetros, quantos centímetros há em 1 metro? Em 1 metro há 100 centímetros. 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20 é igual a 100 centímetros, ou 5 vezes 20 é igual a 100 centímetros. Juliana tem um metro de papel parecido com o seu. Ela está medindo o comprimento e a largura de um caderno. Observe como ela posicionou o metro para fazer essas medições. Considere o comprimento como a maior medida. Juliana diz que o comprimento do caderno mede 14 centímetros e 5 milímetros. Você acha que a medida está certa ou errada? A medida está correta. Aqui, 14,5. Para medir a largura do caderno, Juliana colocou o 0 do metro de papel bem no canto. Qual é a medida da largura do caderno dela? 8 centímetros e 7 milímetros. Cauê disse que a porta da sala tem 2 metros e 10 centímetros de altura. Como você acha que ele fez para medir a altura dela usando o metro como seu? A resposta é pessoal, né? Aí, eu não lembro que aluno que foi que respondeu, que mediria com um metro, faria uma marca e a partir dela mediria a parte que falta, tá bom? Vamos brincar. Reúna-se com 3 colegas para jogar a corrida de aviões. Para essa brincadeira, vocês vão precisar de fita adesiva, uma folha retangular colorida e também o seu metro de papel. Seguindo o passo a passo da apostila, montem o avião. Ou, se preferirem, monte o avião do jeito que vocês conseguem, ok? Como brincar? Depois de confeccionar o avião, colhem um pedaço grande de fita adesiva no chão para marcar a posição onde todos os jogadores devem ficar para lançar os aviões. Cada aluno, na sua vez, se coloca atrás da linha e lança 3 vezes o avião. Antes disso, faça uma estimativa. Após cada lançamento, os colegas e o professor devem medir com 1 metro a distância percorrida pelo avião. Registre as estimativas e as medidas dos seus resultados na tabela a seguir. Então, o que você acha
que vai alcançar e a medida real medida com o metro, ok? Lápis na mão. Observe as distâncias que seu avião percorreu nos lançamentos. Qual delas mediu mais do que 1 metro? Qual foi a maior distância? Escreva nesse quadro as 3 maiores distâncias percorridas pelos aviões da sua turma, em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, e o nome dos colegas que fizeram esses lançamentos. Todas essas atividades aí são com resposta pessoal, ok? Aí vai depender do jeito que vocês fizeram a brincadeira em casa. Pegue seu avião e desdobre as asas até ficar como no desenho. Sem medir, você acha que o comprimento do seu avião tem mais ou menos do que 10 centímetros? É pessoal. Na B também é pessoal. Depois que você falar se tem mais ou menos, aí você vai medir direitinho e vai colocar a medida em centímetros e em milímetros se tiver. Tá bom? Aí vai responder também se você se saiu bem na sua estimativa, sim ou não. As respostas aí também são para fazer, cada um faz a sua, então é pessoal. Faça as estimativas das medidas a seguir e marque-as com X nas colunas. Aí, no caso, a gente falou que era para improvisar. Em vez da sala de aula, pode ser a sala ou a cozinha da casa de vocês. Comprimento da porta da casa de vocês. Altura da mesa ou da mesa da cozinha de vocês também, tá bom? Largura da porta da sala e o comprimento do quadro da sala. Como a gente não está na escola, vocês podem fazer o comprimento da mesa ou o comprimento da televisão. Improvisem, tá bom? Com a ajuda dos colegas e professor, meça os itens com a fita métrica e anote as medidas reais do quadro. Aí, no caso, vocês vão ter a ajuda de alguém aí de casa, tá? Para medir a distância da linha de lançamento do avião até o ponto em que ele caiu, usamos o metro, o centímetro e até o milímetro, tá? O metro a gente abrevia por M, centímetro cm e milímetro mm. Para medir comprimentos maiores, como a distância entre duas cidades, usando o quilômetro, que a gente usa de km, tá? Se precisar, você junta um metro no outro para descobrir as medidas, se forem necessárias, tá bom? Você já sabe que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Quantos metros há em 5 quilômetros? Em 5 quilômetros, há 5.000 metros. Antônio está indo para a escola. Siga as orientações das placas e trace na malha quadriculada o caminho a ser percorrido por ele sobre as linhas. Então, vamos lá. Lembrando que a lateral de cada quadradinho é equivalente a 100 metros aí. O início. Caminhe 500 metros. Ele vai andar 5 quadradinhos. Vai virar à direita. Caminhe 600 metros. Vai andar 6 quadradinhos. Vire à esquerda. Caminhe 100 metros. Vai andar 1 quadradinho e vai parar, porque já chegou na escola. No total, Antônio caminhou quantos metros? Ele caminhou 1.200 metros. Por quê? 500 mais 600 mais 100. 500 mais 600, 1.100, mais 100, 1.200. Ele caminhou mais de 1 quilômetro ou menos? Antônio caminhou 1.200 metros. Portanto, mais de 1 quilômetro, pois 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Trace na malha outro caminho para Antônio ir do início até a escola. Escreva o passo a passo do caminho que você criou. Quantos quilômetros ele percorreu agora? Aí é pessoal. Você vai ter que inventar um caminho e depois fazer a continha de quantos quilômetros o Antônio percorreu. Tá bom? Você já ouviu falar em um esporte chamado alpinismo? No alpinismo, o atleta escala as montanhas a pé. O alpinista brasileiro Valdemar Niklevics, eu acho que é assim que se pronuncia, se não for, vocês me perdoem, já escalou o Everest e muitas outras montanhas. Observe no quadro a seguir algumas montanhas procuradas pelos alpinistas. K2 tem 8.611 metros de altitude e fica no Paquistão. Aconcagua tem 6.961 metros de altitude e fica na Argentina. Alpamayo tem 5.947 metros de altitude e fica no Peru. Everest tem 8.848 metros de altitude e fica no Nepal.
A montanha McKinley, 6.194 metros de altitude e fica no Alasca. Tá aqui, ó. O K2 no Paquistão, Aconcagua na Argentina, Alpamayo no Peru, McKinley no Alasca e Everest no Nepal. Qual é a montanha mais alta entre essas 5? O Everest. Escreva o número de sua altitude com palavras 8.848. Em qual país fica a montanha mais baixa entre essas? No Peru. Escreva o número de sua altitude com palavras 5.947. Organize na tabela abaixo o nome das montanhas em ordem decrescente das altitudes em quilômetros e em metros. Everest, 8 quilômetros e 848 metros. K2, 8 quilômetros e 611 metros. Aconcagua, 6 quilômetros e 961 metros. McKinley, 6 quilômetros e 194 metros. E Alpamayo, 5 quilômetros e 947 metros.